Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, graça e paz, família de Deus, bem-vindos mais uma manhã, tarde e noite, no nosso café espiritual, nosso devocional diário. Sou a pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church Maricá, em Niterói, e é uma alegria ter você aqui conosco para mais um encontro diário na presença do Senhor, mais um dia de meditação, de estudo, seguindo essa série do livro de Salmos. Antes de começarmos, que você possa deixar o seu like e no final compartilhar esse devocional para que a palavra de Deus ela possa alcançar muitas outras vidas. Pega o seu café, pegou a sua Bíblia, ela nunca pode faltar, como nós sempre lembramos, amém? E abra o seu coração, já abriu o coração? Porque eu creio que Deus, mais um dia, Ele deseja fortalecer a nossa fé, a nossa determinação em permanecer na presença dEle. Hoje nós vamos do Salmo 59 ao 62. E o que a gente sempre te orienta é que você pegue sua Bíblia, leia esses salmos, não é? A gente sempre faz um estudo aqui para que você possa ter um entendimento maior, não é? E claro, um estudo, né, que busca sempre trazer aquilo que nós cremos que Deus quer impulsionar o nosso coração através da palavra, porque a palavra é viva, ela é eficaz. Então nós cremos que quando ela vem ao nosso coração, já há um propósito determinado no coração de Deus para cada um de nós, para que a palavra nos direcione, para que a palavra nos inspire, amém? Então, que Deus ministre ao seu coração. Nosso tema hoje poderíamos colocar como Deus é a nossa rocha. Em nenhuma circunstância, quando Ele é a nossa rocha, pode nos derrubar. O salmista, no Salmo 62, que hoje nós vamos pegar como nosso texto áureo, 62, verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Será que nós podemos fazer essa declaração juntos hoje? Declarar que a nossa alma, ela espera somente em Deus, porque nós temos a certeza de que apenas Ele é a nossa esperança. Então, vamos começar então nessa jornada de hoje. Os Salmos 59 a 62 vão apresentar Davi, não é? A maioria dos salmos nós já vimos aqui que são de Davi. E atravessando esses momentos que Davi atravessou na vida dele. Oposição, perseguição, guerras, incertezas. Então, em muitos dos salmos, talvez você encontre o mesmo sentido, não é? O mesmo sentimento, e que são aqueles que nós, muitas vezes, atravessamos também. Por isso que nos identificamos tanto. Então, amados irmãos, mesmo cercado por inimigos e vivendo essas circunstâncias difíceis, em cada um desses salmos, nós vamos perceber que Davi, ele não está colocando sua confiança em homens, ou em estratégias, ou em recursos humanos, mas sempre, em cada um desses salmos, a esperança de Davi está firmada em Deus. Hoje, será que nós podemos declarar que a nossa confiança e esperança está firmada nele? Então, esses 4 salmos nós vamos encontrar essas verdades reveladas ao nosso coração. O Salmo 59, né, no tema de que Deus é o Deus que protege. O 60, Deus corrige e Ele é o mesmo que restaura. O 61, Deus é abrigo. E no 62, Deus, Ele é a única segurança. Então, são mensagens, queridos, para os nossos dias atuais, que nós enfrentamos tantos desafios, lutas familiares, crises emocionais, períodos de perda, de espera. Então, eles são atuais. Em qualquer tempo, eles serão atuais ao nosso coração. Mas vamos entender um pouquinho esse contexto bíblico histórico.
O Salmo 59, que foi escrito quando Saul ele enviou homens para vigiar a casa de Davi e para matar Davi. Está lá em 1 Samuel 19, 11 ao 17. Se você quiser depois, né, fazer essa referência para que você se aprofunde, então tá lá. E em 1 Samuel 19, 11 vai dizer: porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem e o matassem pela manhã. Então Davi estava cercado. A casa onde ele estava cercada. O que fazer então? Deus, ele estava preparando o livramento para Davi. E é isso que Davi vai agradecer aqui, porque primeiro ele começa pedindo socorro a Deus. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Né? O primeiro versículo. E lá então, no versículo 9, Davi, ele declara, ele diz para Deus que a confiança dele está no Senhor. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Então Davi está tendo a certeza, meus irmãos, de que mesmo cercado, de que mesmo sem uma saída aparente, Deus é o socorro dele. O Salmo 60 está se referindo a um período de guerras, um período, né, que nós vamos encontrar lá em 2 Samuel, no capítulo 8. Então, o próprio texto vai dizer oração em tempos de guerra. Então, Israel estava sofrendo muitas derrotas e Davi reconhecendo que a restauração não iria vir por força militar, por força humana, mas somente pela intervenção divina. Então, nós vamos ver aqui no versículo 6, quando ele diz: falou Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. E ele está aqui falando sobre territórios de Israel. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Então aqui ele já está declarando, não é profeticamente, aqui declarando, essas três eram uma das três grandes tribos de Israel, né? Então, a partir do versículo 8, ele já muda. Ele fala sobre os inimigos de Israel, que são os moabitas, os edomitas e os filisteus. Mas ele vai terminar o versículo 11 dizendo: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça aos pés os nossos adversários. Então, Davi aqui ele está declarando que ele acredita, que ele confia na intervenção divina. Já o Salmo 61, não é escrito aqui provavelmente num período de exílio. Alguns teólogos, e eu tenho aqui, né, meu livro de estudo, né, o Manual Bíblico SBB, que eu já mostrei para vocês lá naqueles primeiros devocionais que nós fizemos, né? Eu mostrei para vocês o meu material de estudos. Então, aqui ele diz que provavelmente foi num daquelas situações onde Davi estava fugindo de Absalão, né? Ameaçando tomar o trono de Davi. Então, queridos, é um período de exílio ou de afastamento que dá-nos entender aqui nesse Salmo 61. Então, Davi está clamando ao Senhor porque ele está se sentindo distante, ele está se sentindo sobrecarregado. Mas ele diz: Senhor, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido meu refúgio, torre forte contra o inimigo. Então, Davi está declarando que ele continua crendo, confiando no Senhor. O versículo 8 ele vai terminar: assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. O capítulo 62, queridos, para a gente encerrar essa nossa jornada hoje de Salmos, esse
é um dos maiores salmos de confiança na Bíblia, né? E quando ele fala que ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, né? Que era um dos líderes de louvor que foram instituídos por Davi lá em 1 Crônicas 16:41, 25:1. Então, Davi aqui, né, quando ele faz esse salmo, certamente ele pede que esse líder, então, de louvor, ele prepare a melodia. E aí a gente pode imaginar que linda melodia deve ter sido essa, inspirada por Deus. E ele começa: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Davi está declarando aqui que o Senhor, ele é a sua salvação, ele é a sua fortaleza, independente das circunstâncias que possam estar acontecendo, não é? Então, em outros versículos, ele vai fazer essa mesma declaração. Agora, o mais poderoso é lá no final, no versículo 11, quando ele diz: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo a sua obra. Meus amados, como Deus é maravilhoso. Então nós estamos vendo aqui, de 59 ao 62, que Deus nos protege quando nós somos alvos de ataques, que Deus transforma derrotas em restauração, que Deus é o refúgio dos corações cansados e que nele, somente nele, o Senhor é que deve estar a nossa esperança. Então, meus amados, vejam, meus irmãos, que a palavra somente, nesse capítulo 62, não está dizendo que Davi, ele não divide a sua confiança. Ele só está declarando aqui, né, que ele não coloca a esperança em riqueza, ele não coloca a esperança em pessoas ou em posições, não é? Ele não divide a sua confiança com nada. Por quê? Porque ela é exclusiva em Deus. Será que hoje a minha, a sua, a nossa confiança, ela está exclusivamente em Deus? Mateus 6:24, vai dizer para nós: não podeis servir a Deus e as riquezas. Nós não podemos servir a Deus e a mamão. Em quem está a nossa confiança? 1 Coríntios 3:11 vai dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é Cristo Jesus. Cristo, amados, é o fundamento da nossa vida. É isso que essa palavra hoje finaliza ao nosso coração nessa jornada em Salmos. Cristo é o fundamento. A nossa vida, ela vai estar firmada em meio às tempestades quando Jesus estiver sendo a nossa confiança, não em recursos financeiros, não em pessoas, não em oportunidades, mas verdadeiramente no Senhor, o nosso Deus. Que nós possamos hoje declarar: somente Deus é minha rocha e a minha esperança. Então, que nós possamos crer que as circunstâncias, elas podem mudar. As pessoas podem mudar, queridos, é verdade. O coração das pessoas é terra que só Deus conhece. Os recursos, eles podem acabar, mas Deus, ele restaura os seus filhos, ele protege os seus filhos, ele acolhe os que estão cansados, ele é o renovo em meio às derrotas que nós, porventura venhamos a ter nessa batalha que nós vivemos diária. Deus, ele é a única esperança segura de todos aqueles que nele confiam. Ele é a rocha inabalável. Então, queridos, o que Davi declara a nós é que se nós construirmos a nossa vida sobre essa rocha, nós não seremos abalados. Eu creio assim.
e você. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado pela revelação da Tua palavra, obrigado por podermos estudar para entender a Tua palavra, o que o Senhor quer revelar através, Senhor, de cada salmo. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor traz ao nosso coração que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa salvação. Mesmo quando enfrentarmos, Senhor, as perseguições, as perdas, as guerras interiores, Senhor, mesmo quando estivermos enfrentando os tempos de espera, Pai, que nós possamos descansar na certeza de que o Senhor permanece fiel. Que o Senhor, mesmo, Senhor, quando o Senhor tiver que nos corrigir, Pai, pelos nossos erros, o Senhor continua cuidando de nós, Pai. Ah, Deus, não queremos colocar a nossa confiança em coisas passageiras, Senhor, mas somente em Ti, Jesus. Pai, eu te peço nessa manhã, fortalece meus irmãos, Senhor, que estão cansados. Fortalece, Senhor, consola os corações aflitos, Senhor. Restaura os que estiverem abatidos, Senhor. Renova a esperança, Senhor, daqueles que estiverem desanimados, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que hoje possamos declarar como Davi, pela fé, Senhor, somente em Deus espera silenciosa a minha alma. Ah, Senhor Jesus, que nós possamos permanecer firmados nessa fé, em Ti, Senhor Jesus, que é a nossa rocha eterna. Nós agradecemos e confiamos em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos amigos, irmãos, que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça o seu coração e que você possa estar conosco amanhã para mais uma jornada de meditação, de estudo no livro de Salmos. Uma palavra sempre ao meu, ao seu, ao nosso coração. Que você tenha essa certeza de que quem aprende a esperar em Deus descobre uma força que nada nesse mundo é capaz de oferecer. Deus te abençoe. Shalom Adonai.